Olá, seja bem-vindo ao podcast que vai falar sobre as novas tecnologias aplicadas aos veículos e seus impactos no seguro auto. Bom, para conversar com a gente, eu tenho aqui o Marcelo Barreto Leal, que ele é sócio da Torelli Bastos Advocacia. Obrigado pela sua presença, viu? Olá, Arthur, muito obrigado. Eu que agradeço a possibilidade de participar do FITS e parabenizo de antemão assim, o nosso presidente Diogo pela condução do evento e especialmente também a diretora jurídica, a doutora Glaucia Carvalhal, que estão muito bem conduzindo um evento maravilhoso, um evento muito bem organizado, que impacta e mostra que o nosso país tem condições de fazer para receber esse mercado que é tão intenso, tão pujante, que é o mercado segurador. Tá certo. Bom, então para conversar aqui, começar a nossa conversa aqui nesse ramo, nessa questão das tecnologias, né, dos novos aplicadas aos veículos, a gente até estava conversando aqui um pouco antes e é um assunto super abrangente, né? A gente teve um período recente de pandemia, agora a gente está voltando aí a picos de produção e tudo mais. Eu queria que você falasse, assim, para começar, o que mudou, né? O que essas novas tecnologias estão trazendo para os veículos, né? Essas oportunidades. Perfeito, Arthur. Assim, é um mundo complexo, né? Nós tivemos o episódio da crise sanitária, com desdobramentos econômicos. Sim. Num certo momento, né, quando da retomada da atividade econômica, uma série crise de insumos para os veículos. E isso tudo, de alguma forma, impacta a realidade do mercado de seguros, especialmente o produto que eu tenho me dedicado muito a estudar, que é o seguro de automóveis. Hoje, até pouco tempo atrás, nós falávamos em seguro de automóveis. E hoje nós podemos, sim, a partir da experiência brasileira, falar em seguros de automóveis. Nós não temos mais, né, o movimento regulatório que o mercado brasileiro sofre a partir de 2019, com a abertura dos instrumentos regulatórios. No caso em concreto, a Circular 639, que abre, nós tínhamos antes 4, 5 instrumentos normativos regulando o produto, inclusive com clausulados obrigatórios. Nossa. Hoje nós temos uma circular enxuta, com pouco mais de 15 artigos, sendo que o último artigo da circular se dedica a revogar as anteriores. Portanto, uma capacidade, uma janela de oportunidade tremenda para o mercado segurador se adaptar e oferecer novos produtos para o mercado, especialmente para o consumidor que tem mudado muito o seu comportamento. Falávamos antes, sim, aqui nos bastidores, a respeito da mudança de comportamento, especialmente das novas gerações. Eu sou de uma geração, né, estou com 45 anos, posso revelar minha idade aqui, não tenho o menor constrangimento. Com 45 anos de idade, eu com 18 anos, o sonho da minha geração era ser proprietário de um automóvel. Esse era o nosso objetivo. E você ia cuidar dele ali como se fosse um filho praticamente? Praticamente, era um bem precioso. Hoje as novas gerações, as atuais gerações, digamos assim, de uma forma mais, né, tranquila, né, para não parecer ser idoso, ser velho, e nada contra, né, mas apenas para não mostrar distanciamento para as novas gerações. Me parece que essas gerações, a gente tem estudado isso, não querem mais se relacionar na forma de propriedade com o veículo. Ao contrário, querem consumir, mas a partir do compartilhamento dos veículos, a partir dos aplicativos das plataformas de mobilidade, exemplo do Uber, né, e de outros assemelhados, mas muda então, portanto, o comportamento do consumidor e isso impacta diretamente o mercado, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, hoje nós temos no Brasil o seguro por carta de habilitação, por carteira de habilitação. É possível hoje o sujeito contratar um seguro sem ser proprietário de um veículo. Sim. Já o mercado, então, se sensibilizando em relação a essa mudança de comportamento do possível consumidor. É importante, eu sempre comento também, em relação ao tema, a indústria automobilística é um case muito interessante, por isso que nós precisamos estar de olho, né, estudar esse fenômeno da indústria automobilística. A exemplo, eu faço sempre uma comparação a exemplo da indústria do cigarro, do tabaco. Sim. A indústria do tabaco foi demonizada nos anos 80 e nos anos 90, tanto é que as suas possibilidades de publicidade hoje são muito limitadas, né, e por razões óbvias. A indústria automobilística, por ser poluente no passado, passou por um movimento muito parecido e conseguiu se reinventar. Primeiro reinventando os motores a combustão, tornando eles pouco poluentes, mas ainda poluentes. E agora a indústria automobilística passa por uma mudança que é a eletrificação dos seus motores. Então isso impacta também o nosso produto, os seguros, porque os riscos são diferentes. Bem maiores. Falávamos há pouco tempo,
Os veículos a combustão, por estarem no estágio mais avançado, nós não tínhamos mais, salvo com pouquíssimos exemplares, o risco de explosão. Nós temos na indústria automobilística no passado, aí, com veículos inclusive de luxo, né, casos de explosão, mas eram pontuais. Sim. Hoje os veículos elétricos apresentam outro risco de sinistralidade. Tanto é que a própria indústria automobilística ela procura treinar os corpos de bombeiros do país, está fazendo de forma muito responsável esse treinamento, porque o tratamento de um motor a combustão é muito diferente de um motor elétrico, né? O material para acalmar, para apagar o fogo é diferente. Então, mais uma situação que muda o olhar da indústria seguradora em relação ao produto automóvel. Portanto, são esses impactos que nós precisamos estudar, que nós precisamos verificar para atualizar o produto dos seguros de automóveis. E por isso eu insisto, hoje nós não temos mais o seguro de automóvel, temos seguros de automóveis e provavelmente teremos muito mais produtos diante dessa revolução que a indústria automobilística passa no presente momento. É interessante você falar isso porque, como você fala, que a gente está passando, né, por essa revolução, ou seja, o que a gente tem hoje, o que está posto hoje, pode ser que daqui a pouco tempo já seja diferente, porque inclusive é essa revolução que envolve tecnologia, inteligência artificial, parece que a mudança dela é muito mais rápida, né? Parece uma bola de neve, assim, que as mudanças vão se acumulando, ou seja, os riscos vão ainda mudar muito, né? Perfeito, Arthur. Isso também impacta na cadeia de valor do veículo. Verdade. Os veículos estão se tornando obsoletos muito rapidamente. Antes, né, as grandes marcas elas praticavam um modelo de veículo, davam uma repaginada a cada 7, 8 anos. Lançava-se um veículo e se sabia que, em média, ele ficaria 7, 8 anos naquele estado, sofrendo safe lifts, alguma coisa nesse sentido, né? Sofrendo modificações pontuais, embarcando um pouquinho de tecnologia. Hoje não. A cada 2 anos, os veículos praticamente se tornam obsoletos. A mudança de tecnologia, a tecnologia embarcada de uma geração para outra, que, insisto, diminuiu, é enorme. E, portanto, isso impacta também nos seguros. A questão, por exemplo, né, eu tenho comentado, o contrato de seguros ele é regido pela boa-fé, no seu caráter objetivo. Qual é o objetivo, qual é a lógica do princípio da boa-fé direcionar os contratos de seguros? A assimetria informacional entre segurador e segurador. Então, com base na boa-fé, eu pergunto ao segurado sobre o seu perfil, sobre características do veículo, e eu, segurador, acreditando nessas informações, precifico o produto. Hoje, eu tenho condições de acessar essas informações de um modo muito mais objetivo. Os custos de transação para eu ter a informação correta a respeito do comportamento do condutor e a respeito das características do veículo, de segurança, de tecnologia embarcada, a questão dos semi-autônomos e dos autônomos também, uma grande revolução, né? Os semi-autônomos já são uma realidade na América Latina, já são uma realidade no Brasil. Isso muda completamente, né, a forma de precificar e a forma de verificar o produto. É importante que nós, né, que somos prestadores da indústria dos seguros, estejamos atentos a isso e possamos de alguma forma assessorar os nossos clientes nesse sentido, fazendo com que a indústria dos seguros enxergue essas mudanças e converse, dialogue de forma transparente, de forma em tempo real com a indústria com a indústria automobilística. Você frisou bastante, né, da importância de se estar estudando essas mudanças. A gente pode dizer que a gente está agora no olho do furacão, né, das mudanças. Você acha que como é que está esse processo por parte das empresas? Isso está sendo acompanhado bem de perto ou é algo que precisa acelerar um pouco mais? Como é que você vê assim, o momento dessas mudanças por parte das empresas? Eu sou positivo, eu vejo os principais players se movimentando bastante, já preparando seus clausulados para essas novidades. Vejo a indústria conversando bastante, mas a ruptura é grande, né? O movimento é grande de transformação da indústria automobilística. O que falta, isso a gente tem tentado promover lá na ida, né, do grupo de automóveis, né, e a partir de aqui parabenizo o diretor Juliano Ferrer, o presidente Juliano Ferrer, que nos dá esse apoio, nos dá essa possibilidade de diálogo, né, permanente e de estudos nos grupos de trabalho. Me parece que essa aproximação, nós estamos tentando fazer isso, entre a indústria automobilística e a indústria dos seguros,
né, para que os players conversem em tempo real e entendam, né, e quebrem essa assimetria informacional é muito grande. Então eu só acrescentaria isso. Me parece que nós precisamos promover ainda mais o debate entre a indústria automobilística e a indústria dos seguros. Olha, Marcelo, até o que a gente comentou antes, né? Esse assunto aqui, se deixar, a gente vai conversando aí até porque tem assunto para falar, né? O nosso tempo acabou, eu te agradeço muito a participação, trazer essas questões importantes aqui e que a gente tem que ficar de olho, né? A mudança é muito grande. Eu agradeço a sua participação aqui por ter trazido essas informações pra gente, viu? Eu que agradeço, Arthur. Um privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Grande abraço a todas e todos. Obrigado. Olha, sempre deixo um recado para você que está assistindo a esse videocast. Não deixe de seguir o canal da CNSEG no YouTube e compartilhe esse tema com alguém que você acha que pode ter interesse nessa entrevista. Até a próxima.